No nosso dia-a-dia, é notória a presença da matemática. Com este vídeo, pretendo enumerar diversos exemplos do cotidiano, seja em casa ou na rua, que ilustrem as posições relativas de retas e de planos. Posição relativa de duas retas no espaço. Duas retas podem ser não complanares. As retas que evidencio com recurso à cômoda não são complanares, uma vez que não existe nenhum plano que as contenha. O mesmo se verifica com as duas retas que assinalei em cima do sofá. Porém, existem retas que estão contidas no mesmo plano, as retas complanares. As retas paralelas são aquelas que têm a mesma direção, isto é, são retas complanares que não se intersetam ou que se intersetam em todos os seus pontos. Estas retas podem ser coincidentes, aquelas que têm todos os pontos em comum, ou seja, estão sobrepostas. Podemos verificar que a reta A coincide com a reta B, ou seja, A contém todos os pontos B. Neste exemplo, as retas, que contêm as partes superiores das portas, sobrepõem-se, logo são coincidentes. As retas podem ser estritamente paralelas, se forem complanares, e não tiverem nenhum ponto em comum. É o caso das retas R e S que podemos verificar nesta figura. Ao observar o quadro da minha sala, reparei que as retas S e T, que contêm estes dois lados da moldura, são estritamente paralelas. São também complanares as retas concorrentes, que se intersetam num único ponto. Serão retas concorrentes perpendiculares se ao se intersetarem formarem um ângulo reto. As retas R e S, que contêm partes do crucifixo que tenho no corredor da minha casa, intersetam-se, formando um ângulo com 90 graus de amplitude. Verifica-se algo semelhante nestas duas partes que compõem os suportes do poste de eletricidade. As retas concorrentes podem ser oblíquas se intersetarem num ponto, formando um ângulo que não é reto. No candeeiro da minha secretária, observei que as retas R e S, que contêm partes do suporte, se intersetam formando um ângulo que não é reto, ou seja, são retas concorrentes oblíquas. Também na casa de um dos meus vizinhos, podemos considerar duas retas concorrentes oblíquas que contêm os beirais do telhado. Posição relativa de dois planos. A interseção de dois quaisquer planos pode ser o conjunto vazio, uma reta ou um plano. Se dois planos forem coincidentes, a sua interseção é um plano, ou seja, todos os pontos de um plano são pontos do outro. Como nesta figura o plano que contém a janela é o mesmo que contém a parede, bom, na verdade, para tal devemos desconsiderar o facto de a janela não estar à face da parede. Dois planos cuja interseção é o conjunto vazio, ou seja, não se intersetam, são estritamente paralelos, uma vez que não têm qualquer ponto em comum. Os planos que contêm duas prateleiras da estante são estritamente paralelos. Se dois planos não forem paralelos, estritamente paralelos ou coincidentes, a sua interseção é uma reta. Nesse caso, diz-se que os planos são concorrentes. Dois planos são concorrentes perpendiculares se formarem um ângulo reto. Tendo como base o exemplo anterior, das prateleiras, podemos considerar dois planos contendo uma prateleira e uma lateral da estante, que se intersetam e formam um ângulo de amplitude igual a 90 graus. Os planos que contêm as capas destes dois livros são igualmente concorrentes perpendiculares. Os planos concorrentes, que não formam ângulos retos, são planos concorrentes não perpendiculares ou oblíquos. Os planos que contêm as capas destes dois livros são concorrentes oblíquos. Pois é, o plano que contém a parte de trás da moldura e o plano que contém o suporte da mesma também são concorrentes oblíquos. Posição entre retas e planos. Uma reta diz-se contida ou aposta a um plano quando todos os pontos da reta forem pontos do plano. Em qualquer estrada podemos considerar retas contendo as linhas marcadas no pavimento. Essas retas estão contidas no plano que contém a estrada, ou seja, são apostas ao plano que contém a estrada. Uma reta também pode ser estritamente paralela a um plano. No caso da lareira, podemos observar que a reta definida sobre a cornisa da parte superior da lareira e o plano que contém o fundo da lareira são estritamente paralelos. Se uma reta não é paralela a um plano, nem está contida nesse plano, intersetam num ponto. Nesse caso, diz-se que a reta é secante ou concorrente ao plano.
É o caso da reta R, que é perpendicular ao plano alfa. Se analisarmos a cruz junto à igreja da minha aldeia, percebemos que a reta que contém o suporte da cruz é perpendicular ao plano que contém o chão. Quando uma reta é oblíqua a um plano, esta intersectam mesmo num ponto, formando um ângulo agudo. É o caso da reta que contém um tronco desta árvore e que intersecta o plano, definido pelo chão, formando um ângulo cuja amplitude é inferior a 90 graus.